Bom dia a todos. Gostaria de chamar para compor a mesa o doutor Otacílio Dantas Cartacho, presidente do CARF. E o professor Eurico de Santi. Bem, em nome do CT e com grande satisfação que quero cumprimentar a todos aqui presentes, esperando que aproveite o máximo as palestras que serão realizadas nestes 2 dias e meio de evento do 3º Congresso do ICT. Procuramos escolher para debate temas atuais que se encontram em julgamento no CARF, né? E, bem como convidamos para palestrar, debater, ilustres conselheiros e profissionais que convivem o dia a dia com as questões que se encontram em pauta, nesse encontro em pauta julgamento no CARF. Esperando com isso, né, discutir ideias, pontos de vistas e apresentar propostas com o objetivo de contribuir para solucionar de uma forma menos traumática os conflitos existentes entre o fisco e os contribuintes. Para falar sobre o CARF, criado em 2006, para substituir o antigo Conselho Contribuinte, o qual foi criado em 1924. Né? Está aqui o doutor Cartacho, antes de sua proveitosa passagem como secretário da Receita Federal do Brasil, cargo de presidente da 2ª e 3ª sessão do antigo Conselho de Contribuintes. Com a palavra, o doutor Otacílio Dantas Cartacho. Meu tema será mais de grau informativo a respeito das mudanças que o Conselho sofreu nos últimos tempos. O CAF, Conselho de Contribuintes, ele, nos últimos tempos, nos últimos anos, teve uma reestruturação muito forte. Primeiro foi a unificação dos 3 conselhos, e o segundo foi a implantação do e-processo. Essas foram as grandes mudanças que impactaram e produziram grandes efeitos na estrutura organizacional da instituição. Essa unificação do CAF, só para um registro histórico, ela teve início em 2009, no primeiro semestre, durante uma reunião lá na ESAF, com a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e todos os órgãos do Ministério. Foi nessa ocasião que eu fiz a proposta da unificação do Conselho. E, posteriormente, quando já existia o cargo de secretário adjunto da Receita Federal, o ministro Manteiga, em despacho, disse que o secretário executivo tinha comunicado a ele que aprovava o diagnóstico que tinha feito sobre o CAF e que ele queria realizar a unificação. Porém, eu não tinha explicitado naquela ocasião como seria a nova estrutura. E eu disse, então, ministro, a nova estrutura será uma estrutura clássica, weberiana, comum a todos os tribunais. E a divisão do trabalho será administrada, o CAF, pela Secretaria Executiva, supervisão do presidente, liberando todos os presidentes de conselho e todos os presidentes de Câmara e demais conselheiros para a atividade fim do CAF, que é exatamente a atividade de julgamento de processo. Então, ele determinou que fosse providenciada a medida provisória e assim foi feito, se realizou a unificação do Conselho. Os que trabalham no Conselho, os advogados, todos sabem que eram 3 conselhos, a Câmara Superior, e que hoje esses conselhos foram transformados em primeira, segunda e terceira sessão e aconteceram mudanças de competência dessas sessões e a Câmara Superior ganhou uma nova estrutura, vinculada no conjunto
de forma orgânica dentro da estrutura organizacional. Os motivos alegados e que fundamentaram o diagnóstico foram esses que vocês veem aí. Naquela ocasião, apontei a superposição de funções, as 3 presidências, as 3 secretarias, os 3 centros de documentação, os 3 setores de logística, os 3 orçamentos. E cada conselho com estrutura administrativa e funcional própria e independente. Seus presidentes com autonomia na expedição de normas procedimentais, isso dificultando o processo de informatização. Então, a proposta de unificação tinha exatamente o escopo de eliminar a superposição de funções, o retrabalho, a realocação de recursos humanos e orçamentários, a implementação dos novos serviços, a informatização integral de todo o contencioso e a uniformização e padronização dos processos internos de trabalho. Então, a nova estrutura ganhou uma única presidência, uma única secretaria executiva e a transformação, como eu já mencionei, do primeiro, segundo e terceiro conselho na primeira, segunda e terceira sessão, com atribuições exclusivamente finalísticas, ou seja, de julgar processo. E a Câmara Superior passou a integrar a estrutura composta de 3 turmas de julgamento. Aí a nova estrutura, com a estrutura maior, o número de conselheiros ascendeu de 112 para 216 conselheiros, e isso, o CAF ganhou uma maior capacidade de julgamento. Não esquecer que foi introduzido também, a nível de Secretaria da Receita Federal, um PSI, ou seja, um programa de seleção interna para a nomeação dos conselheiros em lista tríplice encaminhada ao Ministro da Fazenda para expedição do ato de nomeação. Então, a atividade judicante do Conselho ganhou uma nova configuração, né? E dessa atividade judicante resulta o seu insumo final, que é exatamente os seus acordos, seu acervo jurisprudencial e a edição de súmulas, que passaram a espelhar a jurisprudência consolidada decorrente da atividade de julgamento em matérias litigiosas, né? Agora, em dezembro, na primeira semana de dezembro, teremos uma sessão plenária para a análise de 25 propostas de súmula. Atualmente, o Conselho tem 70 súmulas. Essas súmulas são importantes, porque não só orientam a administração tributária, como os operadores de direitos, contribuintes e etc. Um dos princípios fundamentais do CAF é exatamente a sua forma colegiada, a sua composição paritária, né? Esse perfil dos julgadores é importante porque são profissionais, especialistas em direito tributário, tanto os representantes dos contribuintes como da administração tributária. Isso pressupõe uma qualidade superior a nível de julgamentos e na produção da sua jurisprudência. Então, a estrutura operacional do CAF hoje, ela se encaminha no sentido de dar celeridade ao julgamento, né, rompendo a famosa barreira da morosidade, a transparência e a publicidade dos seus julgados. A partir de 1º de outubro, a carga automática no banco de acordos, de todos os acordos editados, ou seja, prolatados, formalizados, na medida em que o relator e o presidente assinam um acordo, ele, anexado ao processo, automaticamente ele carrega no banco de dados, né?
Então, o futuro está resolvido em termos de acordos, que houve uma dificuldade muito grande com a desconstrução do banco de acordos durante a unificação. Essa funcionalidade foi recuperada e o que ficou de herança será recuperada através de aplicativos, solucionando todo o passado. E o que conduz à credibilidade da instituição é a neutralidade e a qualidade dos seus julgados. Existe hoje uma profunda cooperação entre os órgãos operadores, que é a Receita Federal, a Procuradoria e o Conselho. E isso redunda, ao final, na harmonização da interpretação, ou seja, na redução da insegurança jurídica e melhoria do ambiente de negócios no mundo empresarial, ou seja, do mundo dos contribuintes. O segundo marco, a segunda grande reestruturação ou transformação foi exatamente a implantação do e-processo. Ele foi concebido dentro do conceito do macroprocesso do crédito tributário na sua fase contenciosa. O e-processo é um sistema transversal, um sistema horizontal, que perpassa a Receita, o CARF e a Procuradoria. O e-processo é uma espécie de parceria ou de condomínio entre essas três unidades. Está implantado em todas as unidades da Secretaria da Receita Federal, está implantado no CARF e na Procuradoria. E aqueles que operam juntos ao CARF, que trabalham junto à instituição, já percebem que o ritmo de julgamento já ganha alguma velocidade. E qual foi o impacto da implantação do e-processo? O principal impacto, nós saímos da cultura tradicional, da cultura de Gutenberg, da cultura do papel, para o processo digital, ou seja, para a nova cultura. Os autos do processo passaram a se compor em novo meio. E o sistema manteve, na sua integralidade, todos os institutos processuais, normas, recursos, instâncias e garantia. E a introdução da nova tecnologia nos obriga a novos processos de gestão. Basicamente, o sistema tem um banco de dados Oracle e a linguagem utilizada, a plataforma é a plataforma Java. Então, um sistema moderno e seguro, flexível e rápido de ser operado. É um sistema de alta complexidade tecnológica. Seu desenvolvimento demandou o uso de expressivos recursos humanos e financeiros. O e-processo se encontrava na Receita há 10 anos em desenvolvimento quando eu assumi a secretaria. Em outubro de 2010, foi feita a implantação do e-processo em todas as delegacias, no Conselho e na Procuradoria. Hoje, nós só estamos promovendo ajustes de pequena magnitude. E no sistema de gestão, vamos começar a operar com um DW. Esse DW é uma ferramenta de extração de dados que vai nos possibilitar uma gestão mais eficiente e mais segura, porque nós teremos em tempo real o estoque dos processos no Conselho, nas sessões, na Câmara e na relatoria de cada conselheiro,
e informando, inclusive, os processos pendentes de formalização, o tempo de processo na carga do conselheiro, aguardando pauta. Tudo isso será espelhado através dessa ferramenta nova de gestão. E o e-processo vai facultar a todos os conselheiros e operadores do direito, todos aqueles que intervêm no processo, transparência e rastreabilidade. O acesso permanente e imediato aos autos do processo, a localização do processo no espaço organizacional, a sua flexibilidade, ou seja, a sua capacidade de atendimento das especificidades do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a redução do trâmite processual, eliminando as barreiras de distância e volume, e o novo modelo de gestão do qual eu falei, inclusive, referente ao controle e avaliação da produtividade dos funcionários, e mais a triagem, distribuição, sorteio, julgamento e expedição dos processos. Isso implica em profundos ganhos de eficiência na gestão. É um item bem importante, a segurança, através da assinatura digital, definição e registro de todas as responsabilidades. Qualquer movimentação, qualquer despacho no processo, anexação ou desanexação de peças, fica o registro de quem foi o responsável, dia e hora daquela movimentação realizada. Então, nós teremos melhorias na gestão de qualidade das atividades realizadas, teremos a gestão do conhecimento, com a disseminação da jurisprudência, implementação de boas práticas procedimentais e a gestão da produtividade das pessoas intervenientes no processo. Consequência que nós esperamos é exatamente uma grande redução de custos administrativos nesta área de movimentação dos processos. E o e-processo também ele está profundamente integrado com os módulos da Receita e com os módulos da Procuradoria. Então, dessa integração resultará a execução de procedimentos administrativos com maior produtividade, maior objetividade e transparência nas informações, a geração de informações gerenciais, a quais eu me referi na avaliação e tomada de decisões, e a disseminação de informação ao contribuinte, gerando transparência. Essas são as virtudes da integração. Eu já me referi a essas partes. E na parte de comunicação, nós estamos com 3 importantes projetos. Um já é concluído, que é a movimentação de processo, que está mais objetiva e mais precisa. A movimentação dizia processo remetido, mas não dizia para onde. O processo sorteado, mas não dizia o relator. Hoje, o site, o novo sítio, vai exatamente informar processo tal, sorteado para o relator tal, da 3ª sessão, da 2ª turma, 1ª turma, 3ª Câmara, e etc. Isso é informação importante para os operadores do direito. Também vai informar o calendário de sessões, pautas e atas, né? Acordos e resoluções através do banco, jurisprudência e súmula, e a movimentação do processo ao qual eu me referi, dando isso transparência e publicidade ao trâmite processual. Essa parte também eu me referi já, a horizontalidade do sistema, que inclui a Receita, o CAF, a PVFN, a sua forma modular de módulos e em sua integração. E os resultados finais serão exatamente esses, os ganhos de gestão e de produtividade, a introdução dos novos processos de trabalho e a redução dos custos. E no próximo ano iremos fazer
trabalhar a área de recursos humanos, que exatamente vai traçar o perfil e a habilidade de todos os funcionários, fazer a requalificação de todos os funcionários e depois a redistribuição desses funcionários conforme a indicação dos perfis anteriormente traçados. De sorte que, na verdade, o que nós estamos tentando fazer é construir um ambiente de julgamento eficiente, onde a morosidade seja suprimida, seja realçada a transparência e a publicidade. E que os conselheiros possam, assim, tomar decisões em cada litígio, cada vez com maior competência e qualificação, né? E que o nosso conselho se transforme, assim, no marco, no indicador de julgamento na área do direito tributário nacional, que nós sabemos ser, hoje, um sistema de alta complexidade, não é? E isso vai contribuir exatamente para melhorarmos o ambiente de negócio e teremos, assim, um espaço de julgamento novo, reconstruído, com novos processos de trabalho, com nova tecnologia. De sorte que essa é a mensagem que eu tinha para passar para os senhores. Muito obrigado. E convidar o professor Eurico de Santi, que também dispensa apresentação para aqueles que lidam com dia a dia com direito e estudiosos de direito, tendo em vista a quantidade de artigos e publicações por ele produzidos em tão pouco espaço de tempo. Vejo que é um moço, né? Ou melhor, um adolescente. Por favor. Obrigado, doutor Valmir Sandri. É uma honra estar nessa mesa dirigida pelo senhor e ao lado do professor Otacílio Cartacho também. Queria agradecer ao Leonardo Mussi pelo gentil convite de estar participando dessa mesa de abertura do evento. Cumprimentar o ICT pela proposta inovadora e pelo próprio nome, não é? Instituto da Cidadania Tributária. É efetivamente cidadania, e o caminho para a cidadania me parece ser, em grande parte, uma fala muito forte do professor Otacílio Cartacho também, que é a transparência. Apareceu várias vezes nos slides dele, também na fala dele, o esforço dele em estar trabalhando o CARF com um grande espaço de transparência e conexão entre o fisco e o contribuinte. Papel do CARF e justiça tributária. Bom, primeiro, o que é justiça tributária? Então, justiça é uma palavra difícil de ser definida. Há mais de 2000 anos nós discutimos o que é justiça e ninguém sabe direito o que é justiça. De um lado, eu posso pensar que é distribuir riquezas mediante tributos, o que é mais ou menos uma justiça de Robin Hood, tirar de quem tem dinheiro para dar para quem não tem dinheiro, que é uma espécie de justiça redistributiva, o que é muito delicado, porque aí vai faltar sempre critérios para saber como é que eu tiro o dinheiro de quem tem dinheiro. É o grande problema da insegurança jurídica. De outro lado, a segurança jurídica pode ser trabalhada como sendo aplicar a lei de uma forma objetiva, segura e isonômica para todos os contribuintes, que todos contribuam para a riqueza do Estado, que parece que tem sido a direção que o CARF tem tomado, que é justamente implantar um ambiente de segurança jurídica, unificando a sua estrutura e todo o Conselho. E quando eu penso em aplicar a lei para todos, eu tenho um problema no que diz respeito à própria palavra lei. O que é lei? Lei não é só a norma jurídica, não é só o texto da norma também, implica o contexto em relação aos seus princípios fundantes, em especial ao contexto fáctico, e aqui merece uma pequena reflexão. Eu estava na casa do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ele me contando de um julgamento que ele participou nos Estados Unidos sobre livre concorrência, e havia uma regra, uma norma que determinava que não é permitido que haja concentração de empresas, de modo que uma empresa não pode incorporar outra empresa da mesma área, de forma a eliminar a concorrência. Ocorreu uma situação em que só havia 2 empresas no dado setor nos Estados Unidos, e uma delas
ia falir, ela não tinha como resistir, e em razão disso houve a possibilidade de incorporação pela outra empresa. Ou seja, só duas empresas, uma ia perder sua estrutura, ia perder empregos, não era mais uma situação de livre concorrência, uma situação que mudou o sentido em função do contexto fáctico da regra. Se eu aplicasse a regra dura, eu não permitiria a fusão das duas empresas. Ou seja, a regra não permitia isso. Eu tinha que levar em consideração qual que é a motivação, a função da regra e levar em consideração também o caso concreto. Só tinha duas empresas. Ou seja, aplicar o direito não pressupõe simplesmente uma aplicação da regra, pressupõe uma aplicação inteligente do seu contexto, das suas razões de existir diante do caso concreto. E aqui é importante uma reflexão da importância do CARF, porque é um tribunal importantíssimo e que decide a partir de um grande e profundo conhecimento da lei e do suporte fáctico de aplicação da lei. Não dá, e vou insistir na minha fala aqui, para esperar para o STJ, para o STF falarem sobre o sentido da regra que o CARF deve aplicar, porque o STJ e o STF se restringem à matéria de direito e não conseguem conhecer o fato que é tão importante, tão relevante para moldar a legislação tributária aos casos concretos. Então, daí, vai ser essa a direção da minha fala, a importância que o CARF tem para o nosso sistema e para a justiça tributária, não obstante o problema que causa esse ruído através das inserções de votos e posições do STJ e do STF. Em suma, a minha conclusão, que eu já vou direcionando, é que entre as decisões do CARF e do STF e do STJ, as do CARF devem ser mantidas. Não dá para abstrair o que o CARF fala a partir do STF e do STJ, porque o CARF vai muito além do que aquilo que julga o STF e o STJ. E aqui eu tenho o caso concreto que eu já citei, que é um conflito entre o texto e o contexto fáctico de aplicação da lei, que o CARF trabalha com isso e o STF e o STJ ignoram isso, na verdade. E aqui uma questão central que me parece importante, acho que o problema, depois do professor Otacílio, já não é mais o CARF. O CARF já foi uma estrutura pesada, com 3 conselhos, com regras contraditórias sobrepostas, com funções sobrepostas. E o grande problema hoje em dia do CARF é o próprio contencioso e as razões desse contencioso. Ou seja, pensar quais são as grandes causas desse contencioso tributário. Em 2009, não por acaso, talvez, em função de uma situação muito difícil que enfrentava o Conselho, nós realizamos, durante todo um ano, uma pesquisa sobre o CARF, para entender o CARF. É muito curioso, professor Otacílio, porque, estudando o CARF, nós tivemos uma série de críticas em relação ao CARF. Uma delas em relação à morosidade dos processos. Na nossa época, nós fizemos uma mensuração do tempo do processo administrativo, dava 5 anos. Deve ter reduzido bastante isso. E na época era 5 anos, e uma das principais reclamações, e que apontavam para a causa da morosidade dos processos, é do trâmite físico dos processos. Quando eu pedia a vista de um processo lá em Santa Maria, o auto tinha que ir de Brasília até Santa Maria, voltar para o Conselho, ou seja, isso criava uma série de problemas e que nós vemos que foram superados hoje em dia. E é muito interessante nessa pesquisa também, pesquisando com advogados, operadores do CARF, todos destacavam que o CARF, não obstante os problemas que tinham à época, era uma estrutura muito importante e que eles preferiam sempre o CARF à justiça. Ou seja, o CARF era muito relevante, muito importante, e reclamavam também do perfil de formação dos conselheiros do CARF, algo que foi suplantado também pela instituição do Conselho de Seleção dos Conselheiros do CARF. Eu lembro que, à época, até para trabalhar de uma forma positiva, nós, perguntando para os vários advogados que operavam no CARF, era uma pesquisa, quais eram os principais advogados que atuavam, aliás, os principais conselheiros do CARF, para ter uma ideia do perfil do conselheiro ideal. Eu lembro que foi citado, do lado dos contribuintes, o José Henrique Longo e a Karen Jurendini, que vai falar logo depois, e entre os representantes do fisco foram citados a Sandra Faroni e o Marcos Neder, assim, para ter uma noção do que é esse CARF, do que é essa excelência. Depois eu participei desse comitê de seleção dos conselheiros do CARF e realmente era impressionante a qualidade dos currículos que apareciam ali dentro desse comitê, especialmente
do pessoal da Receita Federal. É tudo gente com 3 diplomas, um do ITA, outro de Economia na FGV, muitos diplomados no exterior. E é realmente impressionante como deu uma virada à formação dos conselheiros do CARF. Então, é muito interessante isso. E há um problema ainda que o Conselho, acho que o Comitê vem superando, que é a indicação das confederações. Em grande parte, essa indicação é da política, e eu acho que o Conselho vem trabalhando sistematicamente, devolvendo indicações políticas e cada vez mais almejando indicações técnicas. Bom, depois de ter passado por essa experiência de pesquisa do CARF para entender esses problemas fundamentais do CARF, nós trabalhamos com reforma tributária. E foi importante nessa reflexão perceber que a busca da simplificação, transparência e eficiência nem sempre parece ser um problema estatal. E aí, eu vou desenvolver um pouquinho mais disso nessas reflexões. E aí, o nosso esforço hoje em dia está trabalhando transparência como uma forma de oferecer mais controle social da administração pública e uma maior participação da sociedade. E aqui, a fala do professor Otacílio já superou a minha, na verdade. Eu ia comentar que de 2009 para cá, ou seja, nos últimos 3 anos, houve uma grande evolução do CARF, uma grande percepção da evolução do CARF entre advogados, entre players. Eu lembro que na pesquisa do CARF, um grande problema era o acesso ao site do CARF. Houve um grande problema em 2009, uma espécie de apagão do site, em que havia grande dificuldade de jurisprudência. Isso foi retomado. E hoje em dia o acesso está muito mais facilitado à jurisprudência. Efetividade das medidas processuais tomadas pelo CARF nos últimos anos, além da mudança da estrutura, da unificação do CARF, a substituição do recurso extraordinário pela resolução de uniformização, a extinção do recurso especial da PGFN, que tinha como pressuposto contrariedade à lei ou à evidência dos fatos, que significava qualquer coisa. Julgamento em lote com base em paradigma da Câmara Superior, que é uma outra revolução, que eu lembro que era temerária, mas eu acho que deu certo. Possibilidade de o interessado dar-se por intimado, que é uma inovação processual do regimento interno também, e nova distribuição de competência entre as sessões, que foram citadas aí pelo professor Otacílio, e uma promessa que eu lembro, que foi feita na frente de Nelson Machado, que era do Barreto, do Carlos Alberto Barreto, de reduzir para 2 meses o tempo do contencioso tributário. Eu não sei quanto é que está ainda, mas tenho certeza que está muito abaixo de 5 anos, mas ainda tem uma grande missão do professor Otacílio para chegar a essa promessa do Carlos Alberto Barreto. Nós podemos cobrá-lo, chegar ao contencioso em 2 meses. Que era, na verdade, a grande proposta do macroprocesso de crédito tributário. Eu tive a semana retrasada, almoçando até com o Nelson Machado, que agora é professor da Fundação Getúlio Vargas, já deu a parte de contribuição dele para o governo. Ele falava entusiasmadamente sobre esse processo do macroprocesso de crédito tributário, que tinha muito orgulho de ter participado dessa proposta. E, professor Otacílio, acho que o senhor tem uma grande contribuição, acho que nós temos muito que agradecer, efetivamente, para essa grande revolução que experimentou o CARF. Acho que nós estamos colhendo esses frutos dessa reforma que o CARF experimentou, que era efetivamente necessária. Criação das súmulas do CARF, que é um novo alinhamento inteligentíssimo do CARF a todo esse processo de commodização que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Ou seja, cada vez mais a gente está abandonando o paradigma do civil law e adentrando o paradigma da common law, através do Supremo, das súmulas vinculantes, através dos vários controles concentrados que o Supremo vem oferecendo. E, por fim, a instalação do Comitê de Seleção dos Conselhos do CARF, acho que fez uma grande revolução, uma grande alteração também desse estado de coisas. E agora, me parece, eu gosto muito do Tropa de Elite, essa é a final. O professor Otacílio gosta muito do cinema também, que eu sei. E esse é o final da imagem do filme Tropa de Elite. E no Tropa de Elite 1 se criticava a instituição da polícia, que era corrupta, se criticava os usuários de drogas. E no Tropa de Elite 2 ele mudou, afastou um pouco a Câmara e começou a entender que, na verdade, os problemas não eram só da polícia, não eram só dos usuários de droga, mas era do próprio sistema político. E aí a proposta do Tropa de Elite 2 era, na verdade, que o inimigo agora é outro. Então, eu acho que o CARF, efetivamente, é uma tropa de elite, é um dos tribunais, se não o mais qualificado do Brasil, pela sua expertise, pela sua qualidade de votos. É impressionante o trabalho e a qualidade que o CARF faz, a inteligência que está por detrás de
de toda a jurisprudência do CARF. E agora eu acho que o desafio do CARF não é mais estrutural e nem tão só em relação ao direito. É outro. Ele tem que inserir o CARF dentro de um conceito, um conceito, uma visão maior, que é a própria visão da Receita Federal e da própria legalidade no Brasil, federalismo do Brasil, e os problemas entre comunicação, da ligação de comunicação e democracia, que faltam no Brasil. E aqui, já num perfil de crítica, fazendo uma analisação sistêmica disso, para entender quais são as causas desse contencioso que afetam o CARF, e que já o CARF não é mais o problema, mas é vítima desse problema. Eu diria que há dois grandes autismos que afetam a capacidade comunicacional entre tributação e democracia e que fomentam essa indústria do contencioso do qual o CARF é refém, assim como o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo e os vários conselhos administrativos em todo o Brasil. O primeiro é o que eu chamo engodo do contribuinte de fato e de direito, que é um defeito do nosso sistema. Em países civilizados e com uma civilização mais antiga, como a própria Inglaterra, desde a ideia de João Sem Terra, em 1200, havia toda uma discussão de quem paga o Estado, quem é contribuinte. Eu estive em Nova York, na posse do Obama, e era muito claro o conceito de o cidadão americano é contribuinte, então deve respeito em relação ao gasto público, ao uso de dinheiro público. E aqui no Brasil, o povo não é contribuinte, o povo é povão, povinho, há discussões etimológicas em relação a isso, mas ninguém se vê como contribuinte. Por quê? E aqui, outra homenagem ao professor Otacílio, que gosta de cinema, O Beijo da Mulher da Aranha, com a Sônia Braga. E aí, o nosso problema, qual que é? Eu tenho de um lado um contribuinte de direito que paga juridicamente, mas não paga economicamente. Vai entender isso. Paga juridicamente, mas não paga economicamente. Tem de outro lado o contribuinte de fato, que paga economicamente, mas não paga juridicamente, não é enxergado como contribuinte pelo Estado. Isso cria uma série de problemas, em especial, esse contribuinte de direito, que paga juridicamente, não paga economicamente, é inimputável penalmente. As empresas, as pessoas jurídicas não existem concretamente. Esse contribuinte de direito entra numa relação com o Estado promíscua por financiar as campanhas políticas. Então, faz parte do esquema, faz parte do jogo, o financiamento de campanhas políticas, e como contraprestação eu tenho os refis, as anistias, os regimes especiais, as isenções, as desonerações, não explicadas, não justificadas, não aclaradas, quase sempre, por interesses políticos, os financiamentos do BNDES e, por outro lado, o contribuinte de fato, que paga economicamente, não é reconhecido juridicamente por pagar o tributo, não discute tributação nas eleições. Então, não sai reforma tributária nunca, porque aqui em São Paulo fica esse debate idiota e autista do Serra e do Haddad discutindo sobre as taxas, que significam 0,01 da tributação estadual. Ninguém discute substituição, problemas do ICMS, quem paga ICMS, quem não paga ICMS, quem tem isenção, quem não tem isenção, se merece ou não merece. Ou seja, fica um debate totalmente fora da realidade. E, lembrando, quem define a legalidade do direito tributário são as pessoas que são eleitas, seja para o legislativo, seja para o executivo. Então, eu crio um grande problema da legalidade tributária que fica problemática. E aqui, outra imagem de filme da legalidade tributária, o retrato do Dorian Gray, da década de 50, 53, do Oscar Wilde. Esse morenão bonitão, simpático, é a nossa legalidade tributária. A legalidade que está na Constituição, que está no Código Tributário Nacional, em que todos são iguais perante a lei, uma legalidade alta, bela, pálida, transparente, mas o espelho da realidade dessa legalidade é esse quadro escroto, corrupto, na verdade, que é a imagem da alma da legalidade, que fica escondido num sótão, trancado a 7 chaves, debaixo de um veludo vermelho. Ou seja, há um grande problema hoje em dia do acesso a essa legalidade concreta, para que nós possamos ver efetivamente qual que é a legalidade aplicada. Hoje em dia eu tenho plena consciência que a legalidade não é o que está escrito na lei. A legalidade que importa é como essa lei é aplicada. E aqui a gente vai enfrentar um grande problema, que é o desafio do sigilo. Ou seja, em nome do sigilo, essa legalidade não é revelada. Um dos grandes desafios da pesquisa do CARF, para entender o CARF, foi que, para conseguir entender o que está sendo julgado em segunda instância, eu tinha que entender o que está sendo julgado em primeira instância. Só que os julgamentos das DRJs de primeira instância são sigilosos.
Para eu poder entender esses julgamentos, tem que entender os autos de infração, mas os autos de infração são sigilosos. E isso cria uma grande dificuldade, um grande problema, até para entender quais são os problemas e os gargalos do sistema, dada essa proteção através do sigilo. Questões que cria esse legalismo autista, essa dualidade entre esse legalismo abstrato e o legalismo concreto. O legalismo abstrato é fácil de você trabalhar teoricamente. Eu penso a norma, ocorre o fato tirador, nasce a obrigação tributária. Somebody's love, tudo é perfeito, tudo é lindo. Só que a legalidade prática é diferente. Eu tenho que trabalhar com várias normas, várias regras com a Constituição, com regras infralegais, com regras, com portarias, com instruções normativas, com jurisprudência. Tenho que trabalhar com uma grande complexidade de fatos. Então, quando o CARF vai enfrentar um caso de ágio, por exemplo, tem que levar em conta uma série de condições, o tempo das operações, tem que levar em consideração a intenção dessa pessoa jurídica, o propósito negocial, ou seja, é muito mais complexa essa legalidade concreta, e daí esse divórcio entre as duas legalidades. E aqui uma percepção muito interessante que eu tive depois de 25 anos estudando direito, para poder enfrentar esse sistema, enfrentar os desafios que oferecem essa complexidade, essa inúmera quantidade de variáveis para enfrentar esse dispositivo da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu lembro das aulas do professor Geraldo Ataliba falando do princípio da legalidade, da importância da legalidade, do tratamento genérico das pessoas perante todos os fatos, da igualdade como um valor fundamental do Estado de Direito e da tributação, da legalidade como uma forma de instrumentalizar o princípio da igualdade, tratando todos de forma igual. E o tempo todo isso está na Constituição, aparece várias vezes na Constituição, várias vezes a afirmação do primado da igualdade, da isonomia. Mas o que acontece na prática? Está escrito na Constituição, está escrito nas leis, mas eu não tenho contraprestação do Estado se efetivamente a lei é aplicada de forma isonômica para todos. É bem a situação do professor que aplica a prova numa turma e ele dá 10 para a moça mais bonita, o bagunceiro dá 2, 3, distribui a nota do jeito que ele quer. Ninguém pode discutir a nota do jeito que ele está dando, só pode discutir com ele, em nome do sigilo entre os alunos, e com isso ele pode oferecer notas arbitrárias, segundo o critério que lhe aprouver, para quem ele quiser. Ou seja, eu tenho um ambiente de legalidade em que eu não tenho contraprestação dos critérios de aplicação da lei. Ou seja, se todos são iguais perante a lei, e a Constituição determina que a lei vale para todos e todos são iguais perante a lei, a única forma que eu tenho de verificar se todos são iguais perante a lei mesmo é ter acesso a todos os atos administrativos de aplicação do direito. Para saber se os autos de infração são lavrados da mesma forma para todos os contribuintes na mesma situação e se todos os contribuintes efetivamente pagam e arrecadam e pagam tributos da mesma forma. Se eu não tenho acesso a esses atos de aplicação, eu não tenho como verificar se todos são iguais perante a lei, nem se a legalidade é efetivamente aplicada. Eu só sei que tem uma lei vigente. E esse é o grande problema, ao meu modo de ver, do nosso Estado de Direito atual, e que a própria Constituição determina que todos têm direito a acesso à informação, que veio ser regulamentado pela Lei de Transparência, pela Lei de Acesso à Informação, mas só que ainda há uma grande resistência em oferecer essas informações. Fazendo um resumo esquemático aqui, eu tenho uma legalidade no plano legal, no plano abstrato da lei, da Constituição, do Código Tributário Nacional. Só que, sem ter acesso aos atos administrativos de arrecadação e de autuação, não tenho acesso a isso, eu não tenho como comprovar se a legalidade é aplicada concretamente ou não, eu não tenho legalidade. Legalidade sem controle é não legalidade. É o que nós vivemos hoje em dia, um estado de contingência protegido pelo sigilo fiscal. E aqui, falando um pouquinho desse legalismo autista, é justamente esse encastelamento do debate jurídico-tributário nessa moldura da legalidade. Então, a gente aprendeu, isso é muito importante, construir a regra matriz, estar discutindo a questão se a lei é constitucional ou não, e está levando isso até o Supremo, isso diz respeito ao exercício digno e importante da democracia, mas até hoje há uma grande distância entre o que diz a lei e de como a lei é aplicada aos casos concretos.
E, efetivamente, como a lei se realiza no caso concreto, essa é a legalidade que importa. O conceito de insumo, definido em instrução normativa, vale para todos os setores. Mas uma coisa é insumo no setor automobilístico, outra coisa é insumo no setor de bebidas, outra coisa é insumo no setor financeiro, ou seja, para cada setor tem um conceito específico de insumo que vai depender da regulamentação e da própria lógica do setor. Ou seja, a legalidade concreta só nasce concretamente através dos atos concretos de aplicação do direito. Se eu não tenho acesso a essas informações, eu não tenho acesso a essa legalidade concreta. E é curioso que tudo isso é protegido, essa legalidade é protegida em nome da livre concorrência e do sigilo fiscal. Mas por que livre concorrência? Porque senão as empresas vão ter acesso aos dados de outras empresas e isso vai afetar a livre concorrência. Eu creio que não, na verdade. Livre concorrência exige simetria de informação. Ou seja, se uma empresa realiza um dado planejamento, a outra tem direito de saber que ela realiza isso para saber se ela vai realizar também ou não. Se uma empresa é autuada sobre dado planejamento, as demais empresas têm interesse de saber também se ela foi autuada ou não para ela se adequar a esse comportamento. Não esconder essa informação para só descobrir depois de 5 anos, quando for julgada pelo CARF, que houve uma autuação específica. Acho que é uma questão importante aqui de controle social, que o auto de infração não é um problema entre a empresa e o fisco. É um problema entre a empresa e toda a sociedade. Ou seja, importa para o acionista da empresa, que sabendo que tem um auto de infração elevado, de bilhões, vai vender a ação da empresa. Importa para quem compra ação no mercado financeiro, que eu sei que uma empresa tem uma autuação muito grande, eu não vou comprar ação dessa empresa, vai ser desvalorizada socialmente. Importa para o consumidor, se eu tenho um auto de infração alto, eu não vou comprar um carro dessa empresa que pode desaparecer em função dessa autuação extremamente elevada. Ou seja, importa para toda a sociedade, importa para as outras empresas, porque tem uma sinalização clara de que, dada a empresa está sendo autuada por ágio ou por problemas de controladas e tratados internacionais no exterior, e a partir daí, isso repercute em toda a sociedade. Mas em vez de dar essa informação, oferecer essa legalidade é protegida em nome de um sigilo que favorece as empresas e encobre, na verdade, uma grande desigualdade tributária fomentada por essa legalidade autista. Ou seja, eu só vou conseguir igualdade efetivamente quando tiver acesso à informação e controle social de todos esses dados aqui, de todos esses atos de aplicação do direito. E é curioso que há um paradoxo entre a Lei Complementar 105 e a própria Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação. Ou seja, o fundamento da Lei Complementar 105, que é a quebra do sigilo fiscal do contribuinte, acesso aos dados bancários do contribuinte, é justamente a defesa da igualdade e da legalidade, para aplicar a lei a todos da mesma forma, mesmo para aqueles que ocultem informação. Eu fiz um parecer defendendo a Lei Complementar 105, para o Sindifisco, e acredito efetivamente nisso. E da mesma forma, quando eu penso que o fisco é obrigado a dar informação, a lógica é essa também. Todos têm direito à informação simétrica, ou seja, se o fisco dá legalidade para um, através de uma consulta fiscal, tem que dar para todos. Se ele aplica o auto de infração de um jeito para um contribuinte, tem que aplicar da mesma forma para outros contribuintes. Não se justifica aplicar a lei diversamente para contribuintes que estão na mesma situação. E aqui um outro problema institucional desse legalismo autista, e que muitas vezes o CARF fica desvalorizado em função do STF, do STJ, e busca reconstituir a sua jurisprudência, ao meu modo de ver, de forma indevida, porque a jurisprudência do CARF é muito mais rica em termos de percepção da realidade e análise circunstancial dos fatos, e nós sabemos a importância dos fatos para o direito tributário e a incapacidade do STJ e do STF compreender esse contexto em função, digamos, do próprio ninho de especialização exigido pelo CARF, é essa desconsideração da relação pragmática entre realidade e direito no processo de concreção das normas jurídicas. Ou seja, a aplicação do direito requer não só a aplicação da lei, mas mais do que a aplicação da lei, requer um amoldamento da aplicação da lei ao caso concreto. E se o STF e o STJ é impedido de apreciar fatos, ele não consegue enxergar esses casos concretos, chamados por Friedrich Schauer de casos recalcitrantes. Um exemplo de Regaçar Insistens, ele tem um exemplo clássico que ele fala de um restaurante que tinha uma placa que dizia é proibido entrar cães no restaurante. A regra qual que é? É proibido entrar cães. Daí vem um sujeito com um urso.
Deu cada não pode entrar. Ele fala, mas não é um cão, é um urso. Deu cada fica perplexo, fala, é verdade. É um urso, o urso não é um cão, o urso pode entrar. Schauer, analisando isso 50 anos depois, ele chama isso de uma regra infra-includente, porque ela atende o princípio. Segundo o princípio, um cão não pode entrar no restaurante porque ele perturba as pessoas. Um urso perturba as pessoas, então não pode entrar no restaurante. Mas só que o fundamento da regra, que é incomodar pessoas, foi cristalizado através de uma regra proibida entrar cães. Ou seja, o legislador não colocou todos os animais, colocou cães. Então, é restrito, é tipificado. Ou seja, há um descompasso entre a norma e o princípio que a orienta. Na verdade, a norma vai aquém do princípio que a orienta e cria esse descompasso. Da mesma forma, um outro exemplo do Schauer, o sujeito vai no mesmo restaurante, vai com a filha dele com um cachorrinho de pelúcia. O guarda-pala fala, não pode entrar com cães. Ele fala, mas é um cão de pelúcia. Ele fala, não pode entrar com cão, não entra cão nenhum aqui. Mas a função da regra é não incomodar as pessoas. Esse cão não incomoda ninguém. Mas a regra está escrito, não pode entrar cão aqui. Então, com isso, eu crio todo um constrangimento do direito em função desses dois dados que compõem o direito. De um lado, a norma, o texto legal, e do outro lado, o princípio orientador dessa regra que modela essa compreensão. Passando isso para o CARF. Então, tem uma série de assuntos, hoje em dia, que estão sendo tratados pelo CARF, aqui entre eles, a trava 30%, a questão das controladas no exterior, a questão do ágil, se eu posso ou não posso, a questão do insumo para PIS/COFINS, como eu interpreto isso, a questão da decadência do 173 e 150, em que o CARF já tinha uma jurisprudência consolidada, e o STJ e o STF vem mudando, e vem toda essa discussão fomentada pelo próprio regimento interno, acho que é o artigo 62A, que determina que o CARF sobreste o julgamento quando há uma perspectiva de pronunciamento do STF e do STJ. Então, me parece que esse é um grande problema do CARF. Quando eu discuto a trava 30%, por exemplo, no caso de incorporação, a lógica da trava foi justamente, primeiro, facilitar a questão da arrecadação e o tempo todo ela foi criada no sentido, a gente vê no percurso narrativo das regras, de estar fomentando a continuidade da empresa e, por isso, permite de forma inesgotável a aplicação da regra de compensação de prejuízos fiscais, desde que com a trava 30%. Mas o legislador não pensou, no caso, de extinção da pessoa jurídica, se a trava se aplica ou não, no caso de incorporação, devida, não fraudulenta. E nesse caso, se aplica ou não se aplica? Veja, não basta interpretar a lei para poder compreender se aplica ou não se aplica. Eu tenho que interpretar o contexto em que a lei foi produzida, eu tenho que interpretar os fatos, analisar as provas para verificar se houve fraude ou não houve fraude. Não há como o Supremo, o Tribunal Federal, dispor sobre essa matéria e está tratando essa matéria de fato tão importante para a compreensão da aplicação dessa regra a esses casos concretos que o CARF enfrenta. Por quê? Porque o STF não consegue enxergar isso. Daí porque, ao meu modo de ver, nós temos que cada vez mais fortalecer a jurisprudência do CARF e cada vez mais nos empenhar em dar mais força institucional para o CARF. Ao meu modo de ver, não dá para simplesmente aceitar as prerrogativas gerais e abstratas do STF e do STJ e provocar mudanças institucionais, em especial na jurisprudência consolidada do CARF. E aqui outros assuntos têm conexão com isso, que são das controladas no exterior. Nós fizemos uma pesquisa sobre isso. A MP, que trouxe o artigo 74, que mudou todo esse rumo das controladas, toda a motivação dessa legislação, na verdade, foi o aumento do salário mínimo. Então, ninguém pensou numa lógica de política fiscal, ninguém pensou especificamente no conceito de imposto, de renda, ninguém pensou nos tratados, artigo 7º, artigo 9, ninguém pensou em método de equivalência patrimonial, ou seja, nenhum desses assuntos que vêm sendo discutidos profundamente no CARF foram debatidos nessa legislação. Então, me parece que o foro para definir se é aplicável, é constitucional ou não é constitucional, se é devido ou não é devido, é o CARF, e não delegar isso simplesmente às instâncias superiores. E assim também a questão do ágio, que é extremamente fáctica, a questão dos insumos, que é fáctica também, e a questão da decadência, que me parece em grande parte fáctica também. Ou seja, não dá para delegar a expertise do CARF, a concreção do direito do CARF para instâncias superiores. Então, nós temos que pensar, na verdade, em como amoldar isso e acertar desenhos institucionais para estar trabalhando melhor isso.
Fatos geradores da indústria do contencioso tributário. E aí, caminhando para o encerramento da minha exposição. De um lado, complexidade da legislação tributária. O Richard Burd, catedrático de Harvard, que é uma espécie de Dr. House das reformas tributárias no mundo, esteve aqui no primeiro evento, no primeiro colóquio do Núcleo, depois de 3 dias discutindo tributação com o Fernando Rezende, José Roberto Afonso, com todos nós, aqui, os titulares aqui, das universidades aqui de São Paulo, ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse o seguinte, olha, depois de 50 anos viajando por todo o mundo, trabalhando no FMI, fazendo reformas tributárias, eu não vi nenhuma novidade, eu já conheci o Brasil, não vi nenhuma novidade no Brasil. Todos os problemas que existem no Brasil, eu já conheço, em outras experiências internacionais. O que eu nunca vi no mundo inteiro é um mesmo país ter todos os problemas juntos ao mesmo tempo. Essa foi a grande novidade do professor Richard Burd. Ou seja, somos um federalismo em 3 instâncias, 5.600 municípios, 27 estados, cada um com legislação própria, com tribunais próprios, com contencioso próprio, uma outra união que invade a competência dos estados e dos municípios. Ou seja, é uma loucura o nosso sistema. Então, efetivamente, não é fácil. Então, isso já dificulta. Além disso, nós temos a prática do chamado avançamento por homologação, que eu chamo a maldição do avançamento por homologação, que ele delega ao contribuinte de interpretar a legislação de modo inaugural. Ou seja, eu crio a legislação, mas a Receita não se manifesta e fica aguardando em berço esplêndido e obriga o contribuinte a se manifestar. Ele vai buscar consultoria, vai buscar informação e essa informação dele faz aquilo. Depois de 5 anos, ele vem descobrir que aquilo é errado, que ele atuou com fraude e recebe multa de 150%. Que é um outro problema sistêmico que nós temos também. Falta, nesse sentido, e não ao CARF, o CARF é um exemplo de transparência, mas as instâncias inferiores que dizem respeito ao mesmo macro processo do crédito tributário, ou seja, as DRJs de primeira instância e as próprias autuação, falta transparência e controle social sobre a administração tributária. Me parece inaceitável sigilo de dados sobre arrecadação, porque aí eu não sei quem paga e quem não paga na prática. Muitas vezes os estados têm leis carimbadas com o nome da empresa, que são feitas só para beneficiar aquela empresa. Só que o cidadão não sabe abstratamente que aquela lei é aplicada para aquela empresa. Só tendo dado de arrecadação é que eu posso saber quem efetivamente está pagando PIS/COFINS, quem paga imposto de renda, quem não paga, até para poder entender quem é quem nesse jogo de forças e quem está sendo beneficiado por não estar pagando tributo também, e quem está beneficiando por não pagar tributo também. Ou seja, me parece importante, imperativo e tem fundamento na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Transparência ter dados sobre arrecadação e não dados agregados, dados sobre cada contribuinte pessoa jurídica. As pessoas físicas não quero me envolver com isso para não entrar nesse debate difícil do sigilo, da privacidade, e que, ao meu modo de ver, cai perante o primado fundamental da igualdade. Mas não entro nesse debate. E também dos autos de infração. Eu tive com um presidente de tribunal de Estado, ele me contava mostrando que um tribunal dele era transparente, e aí eu falei, mas o julgamento dos recursos contribuintes, quanto é favorável ao contribuinte, quanto é favorável ao fisco? Esse dado eu não posso revelar, porque é sigiloso. Por que não? Falei, na verdade, e não é o tribunal, não é o CARF, na verdade, 30% favorável ao contribuinte e 70% favorável ao fisco. Falei, mas por que não divulga? A imprensa vai interpretar de forma distorsiva. Falei, como assim? Vamos pensar que nós somos parciais. Mas fala, o dado é objetivo, vocês são parciais mesmo. Falei, mas assim, sabe como é que é, não é? Olha, você está sonegando uma informação importante que está fomentando o contencioso. Se o contribuinte sabe que ele só tem 70%, 30% de chance para ganhar, ele deixa de entrar com o processo administrativo. Então, você está sonegando essa informação, ele cai na ilusão de que, efetivamente, ele tem 50% de chance. Segundo, 30% é muito, que significa revisão de 30% dos autos de infração. Não se justifica 30% de autos de infração lavrados erradamente por auditores altamente qualificados. Então, o teu problema está na base. Ou seja, uma meta para uma administração modelar é 0 de auto de infração lavrado de forma incorreta e 100% de arrecadação espontânea. Enfim, há uma grande distorção aqui, nós temos que discutir. E uma outra questão muito importante, que é uma distorção jabuticaba brasileira, são multas desproporcionais. Em todo o mundo, uma multa alta é 20%.
É ridículo ter multa de 150% baseado em critério subjetivo, que é a intenção de pessoa jurídica que não tem alma nem coração. A única pessoa jurídica que eu conheço que tem alma é o Paulo Jackson, que está aqui na frente, que é uma dissimulação ambulante. Paulo Jackson é uma pessoa física disfarçada com nome de pessoa jurídica, PJ. E, enfim, não adianta achar Paulo Jackson, é isso mesmo. Enfim, multas desproporcionais. O tributo é 1, eu pago 1,5% de multa com base na intenção da pessoa jurídica de ter sonegado ou não ter deixado de pagar tributo. Então, isso é um problema gravíssimo que nós temos e que, na verdade, fomenta o contencioso. A história disso, segundo eu aprendi com o Nelson Machado e Isaías Coelho, é que, na verdade, isso veio da época em que o fiscal ganhava um percentual do valor das multas e que não existe mais. Então, não se justifica mais o porquê dessas multas altas, que, na verdade, induzem o contencioso e que não servem para nada. Na verdade, elas obrigam que o contribuinte entre no ônibus do contencioso, de forma artificial, para ficar guardando a pressão política sobre o poder político que concede as anistias, os refis da vida, e com isso ele entra no refis. Então, eu crio um contencioso falso, artificial, induzido justamente porque eu sei sempre que vão surgir essas anistias. E aqui gera 2 problemas estruturais que são no nosso sistema, que é, na dúvida, autuar para ver o que o CARF vai julgar. Ou seja, eu crio uma grande irresponsabilidade na lavratura do auto de infração, um grande temor reverencial de não lavrar o auto de infração e uma pressão sobre o agente para que ele lavre o auto de infração. E passa a responsabilidade para o CARF julgar. Normalmente, o auto de infração mal lavrado, que ele lavra sem convicção, lavra porque tem que lavrar, porque se sente obrigado a lavrar. Então, eu acho que é importante, para acabar com o contencioso, trazer a responsabilidade, resgatar a responsabilidade para o auditor. Só lavra quando é efetivamente devido e não ficar criando esse contencioso artificial. E submissão do direito ao sistema político e, através do contencioso, como um veículo para garantir igualdade e aguardar anistia. Estudando muito tempo, eu percebi que, na verdade, o contencioso tributário é uma espécie de hedge, aquela operação financeira contraposta, ou seja, tem que entrar contencioso para garantir que, se isso ganha no Supremo depois de 10 anos, eu não vou perder milhões porque eu não entrei com a ação. Então, todo mundo entra com a ação, todo mundo contesta tudo em face da insegurança que o sistema oferece, por falta de diretivos claros. Ou seja, o contencioso é uma forma de garantia e de igualdade. E aqui, finalizando, discutir essa questão das indústrias das autuações. Nós queremos efetivamente acabar com o contencioso tributário? O contencioso interessa aos advogados, interessa a OAB, interessa a própria Procuradoria, que sem o contencioso, o que vai fazer a Procuradoria? E para o CARF, interessa o contencioso? Ao modo de ver, não. O CARF é a instância que, ao meu modo de ver, pode resolver o contencioso, dando respostas objetivas, uniformizando jurisprudência, uniformizando entendimentos, informando as cortes superiores, em vez de ser informado pelas cortes superiores, de como deve ser aplicado o direito tributário na prática. Enfim, a gente está vivendo uma nova era, um novo contexto de era da informação, uma ruptura da lógica de transparência, de controle social através de toda a comunidade que é permitida através dos novos meios de comunicação. Então, me parece que antigamente não era possível pensar em controlar todos os atos administrativos e conhecer na prática a legalidade realizada pelo Estado. Hoje em dia é possível conhecer essa legalidade concreta, estamos à beira aí de um novo realismo cognoscitivo que nos permite entender concretamente como a legalidade é aplicada na prática pela administração, de modo a seguir essa legalidade. E parece que esse é o nosso caminho. E aqui um esquema para finalizar. Quem fez esse esquema é um cara chamado John Brathwaite, é um australiano, e a administração tributária australiana é uma das mais modeladas de todo o mundo. Ele mostra esse desenho aqui, em países em subdesenvolvimento. Sistemas políticos que capturam as empresas, é a revolução das PJs, do Paulo Jackson. O poder político, que é uma pessoa jurídica abstrata, ele captura as empresas, atraindo as empresas para oferecer benefícios fiscais. As empresas obtêm benefícios fiscais, desonerações, um tratamento privilegiado no contencioso de primeira instância, na fiscalização. Em contraposição, essas empresas financiam as campanhas políticas e tudo isso fica cobertado por sigilo, para que a sociedade não veja isso, sendo que toda a carga tributária é repassada para o contribuinte de fato, pessoa física. E todos os lucros também
são repassados para as pessoas físicas, mas com isenção de dividendos do imposto sobre a renda. Então é um sistema que funciona bem, ou seja, toda essa jogada, essa aliança entre poder estatal e empresas são inimputáveis penalmente, é acobertada pelo sigilo, tudo em nome da livre concorrência, do respeito à privacidade, mas com desrespeito imenso em relação à igualdade de todos perante a lei e a necessidade que todos efetivamente contribuam para o Estado e do empoderamento dessa sociedade perante o Estado. É isso, só terminando com a imagem positiva, eu acho que nós estamos nesse caminho, o governo Dilma está dando sinais nesse sentido, foi ela que promulgou a lei de acesso à informação, foi nesse movimento desse governo que veio também a lei de transparência e o CARF vem agindo nesse sentido também, a própria Receita Federal está retomando pareceres normativos, tudo está indo nesse sentido, mas nós não podemos nos acomodar. Eu acho que esse é o caminho. Não adianta mais sanção. A sanção fundamental agora é transparência e controle social combinados. É isso, muito obrigado.